a Reforma Protestante. Nesse vídeo, nós vamos estudar como surgiram as primeiras igrejas reformadas, a partir da Reforma Protestante no século XVI, com Martinho Lutero e João Calvino. Espero que vocês gostem. Compartilhem o vídeo com os colegas, dê um like, deixe um comentário, se inscreva no canal e vamos para o vídeo. A divisão da igreja ao longo da história. Ainda no século XI, vai ocorrer uma grande separação no meio da cristandade, que vai dividir toda a cristandade em duas grandes igrejas. A Igreja Católica Apostólica Romana do Ocidente, com o papado em Roma, e a outra parte da cristandade vai ficar com a Igreja Ortodoxa do Oriente, com a sede em Constantinopla. Na sequência, alguns séculos depois, nós vamos ter uma outra grande ruptura na cristandade que vai acontecer no século XVI e vai ficar conhecida como Reforma Protestante, que é o assunto deste vídeo. Portanto, aqui nós vamos estudar um pouco sobre a Reforma Luterana, a Reforma Calvinista e a Reforma Anglicana. As interpretações da Bíblia. Nesse período vai haver uma grande difusão de interpretações do texto sagrado. Isso vai se dar graças ao surgimento da imprensa de tipos móveis de Johann Gutenberg, o alemão, que vai contribuir para a difusão de vários livros, entre eles a Bíblia. Essa divulgação do texto sagrado vai contribuir para aumentar o número de fiéis, mas vai também contribuir para surgir uma multiplicidade de interpretações, que vão dar origem a inúmeras igrejas reformadas. A Bíblia foi impressa em latim, em grego, e assim ela foi conduzida durante séculos, onde o bispo, os sacerdotes, os padres tinham a incumbência de ler a Bíblia e interpretar aos fiéis. É só no século XVI em diante que a Bíblia vai passar a ser traduzida para as línguas maternas, para o inglês, para o francês e para o alemão. Traduções e interpretações. Com essas traduções do texto sagrado, vai aumentar o número de leitores, mas vai aumentar também o número de novas interpretações dos textos sagrados. Porque agora os europeus vão se sentir à vontade de fazer a leitura do texto sagrado sem a intermediação de um clero católico. Portanto, essas interpretações vão variar e vão desafinar dos dogmas da igreja. Os dois grandes teólogos da igreja, São Tomás de Aquino e Santo Agostinho. É nesse contexto, do século XVI, que vai ganhar força a corrente religiosa que se apoia na teologia de Santo Agostinho, que afirmava que a salvação se alcança pela fé e pela teologia da predestinação. Essa ideia contrariava a interpretação dominante na época entre os líderes da Igreja Católica, pois estes se baseavam na teologia de São Tomás de Aquino, que a salvação se dava pela fé, mas a prática de boas obras. As críticas ao clero romano. As principais críticas que vão se desenvolver nesse período do século XVI, período pré-reforma protestante, críticas que vão abalar as estruturas da Igreja Católica e vão levar à reforma protestante, serão a venda de relíquias sagradas, eles vendiam espinhos da cruz de Cristo, panos embebecidos com sangue de Cristo, objetos pessoais dos santos, palhas da manjedoura, a venda de indulgências, que é a venda do perdão de pecados. Os fiéis compravam a salvação eterna mediante um determinado pagamento, destinado a obras da igreja, como por exemplo a construção do Vaticano. E também uma outra crítica era a falta de preparo do clero, ou a parte do baixo clero principalmente desconhecia a doutrina católica e apresentava despreparo para as funções religiosas, além de ignorância e mau comportamento. Então, essas críticas aqui do século XVI vão contribuir para o fortalecimento das ideias reformistas dentro da Igreja Católica no século XVI. A nova ética religiosa, a usura e o lucro. É importante a gente lembrar que nós estamos na transição do período feudal para o período moderno. Estamos na transição da economia feudal para a economia capitalista. Então há aqui uma necessidade de atualização da moral religiosa para esse novo tempo, uma vez que a Igreja Católica medieval censurava a usura, ou seja, o lucro excessivo. Defendia o preço justo das transações econômicas. Mas, porém, nós estamos transitando da Idade Média para a Idade Moderna, de uma idade em que a nobreza era o grupo social mais forte, para uma idade em que
a burguesia mercantil, comercial, banqueira é o grupo mais forte e vive do lucro, da usura. Portanto, a moral religiosa agora desafina da moral capitalista. Portanto, se fazia necessário se construir uma nova ética religiosa mais afinada com o espírito capitalista da época. Então, esse anseio vai ser atendido por parte de alguns movimentos protestantes. Vamos ver como isso vai se dar mais na frente. Além das críticas, além da necessidade de reformular uma moral religiosa mais condizente com o sistema capitalista que está começando agora, nesse momento de transição, outro fator que vai contribuir para a reforma protestante é o surgimento de um sentimento nacionalista no meio dessa reforma. Com a reunião de vários feudos para a formação das primeiras monarquias nacionais, aqui nesse período do século XV e XVI, na transição da Idade Média para a Idade Moderna, vai surgir os primeiros grandes estados nacionais: Portugal, Espanha, França, Inglaterra. E automaticamente esse sentimento nacionalista que vai unir esses feudos em estados nacionais, na transição da Idade Média para a Idade Moderna, da economia feudal para a economia capitalista, vai surgir aqui um sentimento nacionalista que também vai contribuir para a reforma protestante, porque com o fortalecimento das monarquias nacionais pela Europa, surge um conflito entre a autoridade do Papa nessas regiões com os novos reis que estão surgindo ali. Portanto, vai haver um conflito de interesses, um conflito político dentro desses novos estados nacionais, pois os reis viam na autoridade papal um empecilho ao fortalecimento do seu poder dentro desse novo território nacional, né? Portanto, passaram a criticar a igreja como sendo de Roma, como sendo uma igreja que utiliza uma língua oficial, o latim, e não a língua nacional, e passaram a tratar a igreja como uma entidade estrangeira, não integrada aos valores da cultura nacional. De maneira que a igreja insistia em se apresentar como uma igreja católica, apostólica, né? Ou seja, como uma igreja universal. Mas essa noção de universalidade vai perdendo força à medida que cresce o sentimento nacionalista, né? Nesse momento de fortalecimento das primeiras nações, né? Das primeiras grandes monarquias europeias. A tendência era que cada estado pudesse afirmar sua autonomia em relação à Igreja de Roma. Isso vai se dar na Alemanha, na Dinamarca, na Noruega, na Suécia, na Escócia, na Inglaterra, na Holanda. Portanto, esses foram os principais fatores que levaram à reforma protestante, como as críticas ao comportamento do clero romano, como a venda de relíquias sagradas, a venda de indulgências, a falta de preparo do clero, a necessidade de formatação de uma nova ética religiosa que incluísse o lucro como uma bênção divina e não como uma maldição, como previa a Igreja Católica da Idade Média, e por último, o sentimento nacionalista, né, de cada Estado nacional se libertar do domínio do Papa e ter a sua própria Igreja Nacional. Esses três fatores serão muito importantes na definição das reformas protestantes que nós vamos estudar agora a seguir. O luteranismo na Alemanha. A reforma protestante se inicia com o padre Martinho Lutero, nascido em Eisleben, na cidade da Alemanha atual. Estudou direito por influência do pai, mas tinha inclinação à vida religiosa. E aí ele vai ingressar na ordem dos agostinianos em 1505. O rompimento com a Igreja Católica. Entre 1511 e 1513, Lutero aprofunda seus estudos religiosos e amadurece suas ideias teológicas, e encontra nas epístolas de Paulo passagens que são fundamentais, como aquele que é justo, pela fé viverá, Romanos 1,17. O homem é justificado pela fé, independente das obras da lei. Romanos 13:28. Lutero concluiu, portanto, que o homem corrompido pelo pecado original só poderia ser salvo pela fé e não pelas obras. As 95 teses de Lutero. Depois de um período de grande tensão entre Lutero e a Igreja de Roma, ele decide pelo rompimento com a Igreja. O Papa Leão X autoriza a venda de indulgências para arrecadar recursos para a construção da Basílica de São Pedro. Escandalizado com essa atitude do Papa, Lutero fixou na porta da igreja de Wittenberg, na Alemanha, as 95 teses. Para dificultar ainda mais a situação, o Papa Leão X autoriza a venda de indulgências para arrecadar recursos para a construção da Basílica de São Pedro, para ser como ela é o que é hoje. As 95 teses de Lutero. Elas foram escritas em 1517 pelo próprio Lutero, né? E nós escolhemos aqui 3 das mais interessantes, das mais importantes e mais conhecidas. 21. Estão errados os pregadores de indulgência que dizem que o homem está livre do pecado ao comprar indulgências papais. 27. Eles pregam que a alma voa para fora do purgatório logo que o dinheiro é jogado na caixa papal. 45.
Os cristãos que, ao invés de socorrer o necessitado para comprar indulgências, estão comprando não a salvação, mas a cólera de Deus. A excomunhão de Lutero. Esse episódio foi resultado de uma longa discussão de várias sessões entre Lutero e as autoridades da Igreja Católica. E assim todo esse processo vai culminar na excomunhão de Lutero em 1521. Para demonstrar seu desprezo pela Igreja Católica, ele queimou a bula papal que o condenava. A doutrina luterana, Confissões de Augsburgo, 1530. Lutero ele inicia a divulgação de sua doutrina pelo norte da Europa, com apoio da nobreza e da alta burguesia, que já começavam a assimilar os novos valores da sociedade capitalista e negavam agora os valores da sociedade medieval, pregados pela cultura cristã da Igreja Católica. Portanto, essa nova burguesia, essa nova nobreza está muito afinada com essas novas doutrinas protestantes, afinadas com os interesses capitalistas. Os principais pontos da doutrina luterana nas Confissões de Augsburgo de 1530. Primeiro, direito ao fiel a livre exame das Escrituras Sagradas. Qualquer um pode ler a Bíblia sem a interpretação de um padre. As Escrituras Sagradas são o único caminho para a fé cristã. 3. A fé cristã é o único caminho para a salvação. 4. Não aceitação dos cultos aos santos. 5. Não adoração de imagens. 6. Não às autoridades ligadas ao clero da Igreja Católica. Dos 7 sacramentos, Lutero só vai reconhecer validade bíblica de 2 deles, o batismo e a Eucaristia. A perseguição a Lutero pela Igreja Católica e ele se refugia no castelo de Wartburg. Após a excomunhão, Lutero foi perseguido pelas autoridades da Igreja Católica, que não conseguiam impedir a difusão da doutrina luterana pela Europa. E em 1521, se sentindo ameaçado, Lutero se refugia no castelo de Wartburg, do príncipe alemão Frederico, seu amigo e protetor. Aqui, Lutero vai dar início a um processo de tradução da Bíblia para o alemão, a partir dos originais gregos. A versão luterana da Bíblia foi considerada um dos principais modelos da moderna língua escrita em alemão. O Calvinismo. João Calvino, 1509 a 1564. Nas regiões de língua francesa ocorre uma reforma semelhante à reforma de Lutero na Alemanha. Só que aqui nessa região vai ser liderada por João Calvino, que liderou a reforma calvinista. Nascida em Noyon, na França, estudou teologia e direito. Aderiu às ideias de reformadores como Lutero e Zwingli. Foi considerado herege e perseguido pela Igreja Católica da França. E em 1534 ele teve que fugir para a Suíça, onde a reforma calvinista vai se desenvolver e de lá se espalhar para a Europa e para o mundo. A ética calvinista. De 1541 a 1564, Calvino chegou a governar a cidade de Genebra, na Suíça. E no seu governo ele mesclava política e religião, impondo à população de Genebra um rigoroso sistema moral, onde ele proibia e censurava danças, cultos às imagens, jogos de azar, roupas luxuosas e o uso até de joias. Quem descumprisse essas medidas era submetido a penas duríssimas. As punições calvinistas. O médico e teólogo espanhol Miguel de Cervetti, de 1511 a 1553, ele estudava e descreveu o funcionamento da circulação do sangue nos pulmões através da dissecação de cadáveres. Por suas ideias religiosas e práticas, ele foi criticado, perseguido e foi preso em Genebra e queimado vivo por ordem do governo protestante calvinista. A doutrina da predestinação e o lucro na reforma protestante calvinista de João Calvino. Em 1536, Calvino publicou sua obra A Instituição da Religião Cristã, na qual ele vai defender que o homem estava predestinado ao céu ou ao inferno. Aqui, Calvino vai aderir, como a grande maioria dos reformadores, à teologia da predestinação de Santo Agostinho. Ou seja, as pessoas já nascem direcionadas por Deus ao céu ou ao inferno. E para que as pessoas entendessem isso, ele explicava que algumas pessoas haviam sido eleitas por Deus à salvação ou ao inferno. E Calvino acreditava que era o trabalho intenso, honesto e constante, recompensado pela prosperidade econômica, um sinal da predestinação de Deus na vida daquele indivíduo. A doutrina da predestinação e o lucro. Calvino pregava contra o desperdício e a favor do lucro proveniente do trabalho.
Assim, as ideias calvinistas serviram por demais aos interesses da nova classe emergente, a burguesia, que vivia da atividade comercial, manufatureira e banqueira, ao contrário da religião católica que condenava a usura na Idade Média feudal, que era a exploração de um cristão, vendendo mercadorias a preços exorbitantes, explorando outros cristãos, porque a Igreja Católica defendia o preço justo. Agora aqui não. Na transição da Idade Média para a Idade Moderna, do sistema feudal para o sistema capitalista, de uma sociedade organizada pela nobreza para uma sociedade organizada pela burguesia, que vive do lucro e da usura, essas ideias de Calvino vão cair como uma luva, porque ela identifica o sucesso econômico de uma pessoa como algo merecedor da aprovação divina. A expansão do calvinismo. O calvinismo vai se espalhar por diversas regiões da Europa Ocidental, como França, Inglaterra, Escócia e Holanda, dando origem a várias correntes locais, como a dos huguenotes na França, dos puritanos na Inglaterra, dos presbiterianos na Escócia. A Reforma Anglicana de 1534. As motivações da Reforma Anglicana. As motivações da Reforma Protestante na Inglaterra foram diferentes das motivações nos outros lugares da Europa, com características distintas da Reforma Luterana e da Reforma Calvinista. Esta se deu sem motivações éticas ou sem motivações doutrinárias. Não foi um rompimento teológico radical com o cristianismo católico. Os principais motivos da ruptura da Inglaterra com a Igreja de Roma. Nós vamos ter uma no poder político. O clero católico exercia grande influência na Inglaterra, portanto, nesse contexto, o poder político, que estava em processo de fortalecimento, de consolidação, se estranhava com a presença do poder religioso papal de Roma dentro de seus territórios. Para fortalecer o poder da monarquia inglesa, era preciso reduzir o poder papal dentro do país. Outro grande motivo é o poder econômico. A igreja era proprietária de muitas terras e monopolizava grande parte do comércio de relíquias sagradas. A nobreza local desejava apoiar o rei para se apossar dos bens e das terras da igreja. A anulação do casamento real. Outro motivo para a reforma protestante anglicana na Inglaterra. O rei Henrique VIII teve negado pelo Papa o pedido de anulação de seu casamento com Catarina de Aragão. Catarina era da Espanha, um país inimigo da Inglaterra. Catarina não havia lhe dado o herdeiro do sexo masculino, que desagradava muito a Henrique VIII, e este desejava se desfazer do seu casamento com Catarina de Aragão e se casar com sua amante, Ana Bolena, que estava grávida dele. O anglicanismo, uma mescla de catolicismo e protestantismo. Diante da recusa do Papa em cancelar o seu casamento com Catarina de Aragão, Henrique VIII conseguiu fazer o ato de supremacia fosse votado no parlamento inglês e apoiado pelo alto clero inglês. Assim, Henrique VIII vai se tornar agora chefe da nova igreja inglesa, a Igreja Anglicana, separada da Igreja Católica de Roma. E assim foi criada a Igreja Anglicana na Inglaterra, sem grandes modificações em relação ao catolicismo. O que houve, na verdade, através do ato de supremacia, foi uma separação da Igreja Inglesa para com a Igreja de Roma. Elizabeth I e a Igreja Anglicana. Após a fundação da Igreja Anglicana, nos governos que se sucederam a Henrique VIII, ocorreram inúmeras tentativas de implantar o calvinismo ou de reinstalar o catolicismo. Mas somente no reinado de Elizabeth I, de 1558 a 1603, que a Igreja Anglicana se consolidou, mesclando características do catolicismo com características do protestantismo. Os itens que mesclavam catolicismo e calvinismo. Do catolicismo, a Igreja Anglicana preservou a hierarquia eclesiástica, a missa, e substituiu o latim pelo inglês na celebração. Do calvinismo, adotaram a salvação pela fé com contexto na predestinação divina, adotaram apenas os dois sacramentos da reforma protestante, o batismo e a Eucaristia, e defendiam a presença espiritual de Cristo na Eucaristia, como faziam